Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direto ao Ponto. Para quem está assistindo pela primeira vez esse podcast, olha, eu sou Romino Omar, empresário, treinador comportamental, sou escritor, estou em formação de psicanálise. Olha, e hoje temos um convidado aqui muito especial, que vamos abordar 3 assuntos, incluindo um que é especial para mim. Saúde mental, saúde espiritual e saúde física. E também abordar temas da inteligência emocional. E queria também aqui, desde já, começarmos aqui esse podcast, apresentando esse cara que, para mim, é uma referência aí que na psicanálise, que é, nem mais nem menos que o psicanalista o Anderson Dias. Se apresenta aí para nós, o Anderson. Olá, Rominho, boa noite. Oi, galera. Um abraço. Prazer estar aqui com você. Meu nome é o Anderson, igual você falou, sou psicanalista e hoje nós vamos aqui juntos abordar esses temas aí. Com certeza vai ser muito, muito edificante para todos. Contamos com você aqui junto conosco nesse podcast. Você que está interessado aí nesses 3 assuntos, e incluindo o quarto, que é inteligência emocional, fique e aguarde para você ver os conteúdos, os insights que vai sair aqui, que vai ser muito importante para você. Então, antes de fazer a pergunta primordial aqui, o Anderson, antes de fazer a pergunta para você, a primordial, quero aqui relatar um fato que aconteceu mês passado sobre a cantora famosíssima aí, Preta Gil, e eu queria estar lendo algo que eu fiz no Instagram, a respeito do assunto que realmente ela abordava em cada programa que ela ia. E eu fiz esse relato aqui que eu quero ler para você e que você fica ciente disso, que é o que nós vamos abordar aqui também sobre saúde mental. Preta Gil, que nos deixou 50 anos após uma corajosa batalha contra o câncer, nos lembra da urgência para nos cuidar. Ela fala com coragem sobre saúde mental, física e espiritual. É o que nós vamos falar aqui hoje. Afinal, só podemos sustentar nossas lutas se estivermos inteiros. Cuidar da mente, reserve um momento para respirar, refletir ou buscar ajuda profissional. Saúde mental é o alicerce de tudo. Então, aqui uns tópicos para a gente tomar cuidado, Cuidar do corpo, dor, sinais do cansaço e sintomas não podem ser ignorados. Faça exames de rotina, movimente-se, alimente-se com atenção ao seu bem-estar. Cuidar da alma, seja na fé, em práticas de meditação, momentos na natureza ou conexão com quem amamos. Nosso ser inteiro também pede atenção. A vida é frágil. A Preta, que dividiu sua jornada com honestidade e força, nos mostra que priorizar o autocuidado completo não é luxo, é urgência. Olha o que ela falava. Se você está deixando pedacinho de você para depois, olha que interessante, na carreira, no relacionamento, na pressão diária, respire fundo e haja hoje. O agir é importante. Não espere o susto para perceber que seu tempo é agora. Olha, essa mensagem é um convite. Olha para si com mais amor e atenção. A saúde mental, física e espiritual é a que você merece. Você merece tempo. E a Preta nos inspira a abraçar este tempo.
que mensagem que, para mim, particularmente, foi uma mensagem que eu achei viável mandar, porque todas as vezes que ela dava uma declaração, ela falava sobre o tempo perdido, que ela fazia muitas coisas e deixava aquilo que era necessário, entre aspas aí, que as pessoas até mesmo hoje acham que é insignificante, igual nós estávamos falando, o corpo fala. E é o que estava falando para ela. Isso, e ela não parava. O corpo já estava avisando ela já, né? Isso aí. Exatamente. O corpo avisa, mas o quê? Às vezes, o dever que está chamando, que ela tinha várias coisas para fazer, impedia ela de ter um tempo, parar para ir no hospital, fazer um check-up e tal. E, no final das contas, resumiu em algo extremo como o acontecido. Então, aqui vai a primeira pergunta para você. O Anderson, psicanalista, que eu creio que vai ser muito valioso para nós. Você que está aí, aguarde essa resposta que é valiosa. Por que a saúde mental é a base de tudo para você? Olha, a saúde mental, ela é importante, ela é a base de tudo, porque as outras áreas são completamente dependentes da saúde mental. Todas as outras, por quê? Porque tudo começa aqui, né? Tudo começa na mente. Tem até um provérbio popular que diz que mente vazia é oficina do diabo, né? Porque a mente, tudo maquina aqui. E é daqui que a gente faz acontecer. Então, se não tem nada aqui, não vai acontecer nada. Então, as pessoas precisam se preocupar com a mente, encher a mente de coisas boas. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o autoconhecimento. Ela tem que buscar se conhecer. E isso é muito importante, porque quando a pessoa ela consegue ter esse conhecimento de si própria, ela não vai abrir mão de cuidar da sua saúde, principalmente da sua mente. Agora eu vou fazer a pergunta para você, o Anderson, psicanalista, e a pergunta é: por que a saúde mental é a base de tudo? Bom, a saúde mental, ela é a base de tudo porque ela é a principal. Sem ela, as outras perecem. A saúde mental, ela adoece primeiro, depois as outras, tanto a física como a espiritual. Então, é muito importante que nós cuidemos da nossa saúde mental, né? Então, isso é muito importante. Agora, essa parte que você falou, todo dia você precisa buscar essas 3 vitórias, né? Que é a saúde física, mental e espiritual. Isso. Agora, a primeira coisa, saúde física. A saúde física, vamos falar de saúde física. É o treinamento, vamos pôr assim, pro seu corpo. É só uma deixa que eu tô falando aqui. Uhum. Por exemplo, nós estávamos conversando agora há pouco com o Gleison, ele falando que corre 10 quilômetros, cara, é muita coisa. Eu fui correr numa corrida aí esqueci, uma corrida da Rotan. Essa corrida, para mim, foi 10 quilômetros, mas eu cansei muito. Então, essa parte da física aí, ela manda, mas mediante ao quê? Se você, por exemplo, tá bem preparado, igual ele tava para dar uma volta na Pampulha, para treinar, que seja no futebol, igual eu jogo, para você tá especificamente cuidando até mesmo de alguém que você ama, com a força mesmo, com vigor, correndo atrás de seus filhos quando é criança, você precisa dessa saúde física.
E antes de, igual você falou, se você não tem a saúde mental... Se não tem a mente preparada, não vai conseguir. Como que uma pessoa que está com a mente lá focada nos problemas, endividado, com o estresse do dia a dia, perde o controle do que vai fazer, do que deixa... Como que essa pessoa vai parar para pensar, poxa, eu preciso calçar um tênis, colocar um short e ir para a orla da lagoa fazer uma caminhada, ou fazer uma corrida, ou vou com os amigos jogar um futebol? Ele não vai, porque ele não preparou mentalmente, que foi aí o texto que você leu aí da cantora Preta Gil, né? Ela percebeu tarde demais, né? Ela se dedicou, foi uma baita artista dentro do segmento dela, famosa e tal. Ela se dedicou muito, mas quando chegou a hora em que o corpo gritou, foi tarde demais. Mas mesmo assim, ela reconhecendo que foi tarde para ela, olha o quanto é importante a saúde mental, né? Que enquanto ela percebeu, poxa, tá tarde para mim, mas eu posso ajudar alguém. Gente, ó, ela levantou a bandeira. Sim, olha, gente, ó, cuide sinal da sua saúde, né? Então, cuide da sua saúde mental. Então, o quanto isso é importante, né? Aí que entrou essa minha, a minha dedicatória a ela, né, no Instagram por causa disso. Porque enquanto ela estava ali, até mesmo passando por certas situações, porque via ela no hospital, vi ela, às vezes, recuperando um pouco, saindo, indo até a mídia e declarando sobre essa questão de saúde mental. Ela estava realmente levantando essa bandeira e querendo dizer, gente, se cuida, porque dinheiro é bom, mas ele é bom quando ele é usado da maneira correta. Se ela tivesse, por exemplo, ela tinha um melhor hospital para ir e poderia se cuidar. Agora, analisando uma situação do Brasil, analisando as pessoas hoje, imagina só, sem consciência de aquela às vezes um problema que abate o corpo. Ah, não, vou tomar um remédio ali e vai simplesmente passar. E passa, né? Que nós estávamos conversando aqui sobre o futebol, o cara declarou lá, não, seu joelho tá doendo, mas aí, eu não vou falar o nome de remédio, mas faz isso que vai passar, você consegue jogar. Mas depois, as consequências são grandes. O que a gente tem que fazer aqui, isso aí eu tô falando da física. Agora, a mental, que é... O que você desenvolve na mental? Ler um livro, né? Talvez você possa, no trabalho mesmo, não excessivo, mas controlado, naquilo que você gosta. Não sei se você viu, mas recentemente saiu uma pesquisa que me fugiu da memória o nome da pessoa, mas saiu uma pesquisa que um excelente remédio para a saúde mental, sabe o que é? Passarinhar. Sabe o que é passarinhar? Não. Passarinhar é observar o voo e os cantos dos pássaros. Olha para você ver o contato com a natureza. Então, parece uma coisa simples, né? Eu passei uma fase da minha vida, sabe? Que eu passei assim, uns apertos assim. E aí eu tava meio angustiado, aquela coisa assim, antes de eu conhecer a psicanálise. E eu tava meio angustiado. E aí eu vi um amigo meu comentando lá onde a gente trabalhava sobre peixes ornamentais. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer um aquário para mim. E eu fui lá, comprei tudo, o vidro, a cola, e fiz o aquário. Cara... E aí, quando eu sento no sofá assim, cruza os braços, e eu fico vendo o peixinho pra lá, pra cá. Que terapia! Parece uma coisa simples, mas não. E aí, quando você olha para um texto da Bíblia, né? A ciência descobriu agora que passarinhar é uma terapia, é um remédio para a mente.
E aí você vai olhar lá na Bíblia, quando Jesus foi falar acerca da ansiosa solicitude pela vida, ele fala assim, ó, olhai as aves do céu. Ele já ensinava lá atrás que você observar os pássaros vai trazer um bem-estar para você. Olha que coisa interessante, né? Então, você que nos ouve aí, nos assiste, nas simples coisas que você faz no seu dia a dia, observar o voo de um pássaro, ouvir o canto de um pássaro, uma coisa simples, o balançar das árvores vai trazer uma cura para sua mente, é um remédio para sua mente. Então, pense nisso, né? É muito importante, muito importante. Essa parte de meditação, que hoje não tem muito valor, principalmente para as crianças que nós que estamos... Eu estou estudando psicanálise, você já formado, já tem clientes. A gente trabalha muito a criança inferior da gente. Isso. E hoje os adultos e as crianças estão muito focados no celular e não consegue enxergar-se um palmo do nariz, como se diz, ao redor, não consegue brincar em descalço numa terra e muito menos apreciar um pássaro. Tem criança hoje que se levar num determinado lugar, não sabe se ali é um pássaro, o que é, fica até abismado ou não reconhece e não admira. Olha só como é que é a importância da observação. E até mesmo voltado para um alerta para pais que têm crianças e ficam muito jogadas nos celulares. É um alerta para você. O pastor Fernandes, lá de Alphaville, São Paulo, Fernandes, ele disse que os 2 filhos dele estavam passando por não estava conseguindo mais... não estava conseguindo mais enxergar. É assim, eu não estou vendo o que é isso aí, pertinho. Aí o que acontece? Ele foi, pegou e levou ao oculista e no médico lá e tal. Aí o cara falou assim com ele, assim, ó, deixa eu te falar um negócio. Ele fica muito no celular e tá perdendo a distância de visão por causa de tanto tempo que fica na tela. O que você vai fazer a partir de hoje? Olha uma ideia que ele deu, que talvez alguém está passando por isso, pode fazer. Leva os seus filhos para um lugar que tem um campo bem largo, ou que seja de dia, mostra as árvores numa distância bem longa, porque ele vai começar a enxergar longe. Isso aí é falta de treinamento, porque está acostumado só a ver perto. E assim, cara, acontece, muitos começam a entender que precisa usar óculos, e às vezes nem o óculos é simplesmente essa visão que está faltando. Uma mudança de hábito, né? De reparar, cara, porque nós estamos muito ligados à vivência que sempre no computador, sempre sabe? É sair e viver essa saúde, sabe? Ambiental, para a gente também ter essa vivência. É muito importante. É uma meditação, né, cara? É uma meditação. Agora, Anderson, vamos para outra pergunta, que é bacana também aqui. Quais são os sinais? Olha só, a psicanálise ela é pronta para isso, né? Quais são os sinais silenciosos de que a saúde mental está pedindo socorro? Para você que, é claro, já fez vários atendimentos psicanalíticos aí, e eu creio que chegou clientes para você assim. E esse... Hoje eu vejo que tem bastante aí. Essa pergunta é muito pertinente mesmo. Realmente nós encontramos, né, muitas pessoas que estão assim, os sinais silenciosos, irritabilidade. A pessoa do nada estressa, perde a paciência por qualquer coisa, procrastinação.
Esses são alguns sinais silenciosos de que a mente, né, tá pedindo socorro. Irritabilidade, procrastinação, o vazio existencial. Então, tudo isso são sinais de que... Insônia, tudo isso são sinais de que a mente tá gritando, tá pedindo, me ajuda, me ajuda. E se nós não nos atentarmos para isso, há um risco eminente de, como eu disse lá atrás, primeiro a mente adoece, depois as outras, né? Então, assim, uma pessoa irritada, ela vai contaminar o ambiente onde ela está, né? E isso é muito preocupante. Ela vai... ninguém quer uma pessoa iracunda, irritada, qualquer coisa. Ela começa a sofrer porque as pessoas vão evitar ela, não vão mexer com ela. Tudo que vai falar com ela, ela xinga. Tudo que vai falar com ela, ela grita. Então, é bom as pessoas prestarem atenção nisso. Hoje mesmo, minha esposa me mostrou. Foi hoje que aconteceu. Um rapaz estava de carro. Você está falando da irritabilidade do ser humano que está demais. Isso inclui também, às vezes, alguém que está com um posse de arma, um poder, que aconteceu hoje. Um esposo de uma delegada estava num carro e os lixeiros, sabe, na frente, eles param para pegar os lixos e o cara invocado começou a buzinar e querendo passar. Aí o caminhão fechou ele e não deixou ele passar. Ele saiu do carro e falou, me dá o espaço que eu quero passar, vocês não precisam... Aí um dos caras que estava trabalhando lá foi falar alguma coisa com ele, que não falaram lá, e ele arrancou da arma e atirou no abdômen do cara. E o cara no hospital veio falecer. E aí tá gerando, depois você vai ver essa reportagem, aconteceu hoje, se não me engano, hoje que saiu a reportagem. Que a minha esposa me falou. E a irritabilidade vem de um descontrole emocional. É isso que eu estudei bastante sobre as pessoas no controle emocional. É muito fácil eu virar para você e falar assim, ó, você tem que ter controle emocional. Mas para você ter o controle emocional, você tem que saber as posições que você toma, o que você fala, porque o controle emocional é o que você faz mediante o que faz com você. Porque você tem vários caminhos a seguir. Ele poderia ter falado, pô, cara, eu sei que o cara tá trabalhando, vou parar o carro, eu tô aqui cheio de coisas para fazer, invocado, mas eu tenho que esperar. O que ele fez? Descontrole emocional, pegou e levantou e foi. Talvez ele estava com a arma, infelizmente para ele e para o rapaz que faleceu, ele estava com a arma e isso gerou uma morte. Quantas vezes no trânsito ali a pessoa fecha o outro buzina e começa um a xingar o outro e acontece de dar uma desavença ali, esse descontrole, e acaba trazendo uma ruína tanto para um quanto para outro. E o descontrole emocional vem trazendo isso na geração atual e da passada também. Agora, como a gente, para você que está na psicanálise, que tem um atendimento, fazendo essa pergunta, porque como a gente tem que elaborar assim facilmente, né? Vamos pôr assim, que a gente tem que ter essa consciência de que, pô, eu tô numa situação de risco. Se eu fizer isso, eu vou entrar em algum prejuízo. Como que você vê nesse ângulo, essa parte aí? Olha, como você falou, né? Essa questão do desequilíbrio emocional não é uma coisa assim que se muda no estalar de dedos. A pessoa ela tem que estar comprometida em querer mudar. Entender que é aqui, lá do começo, o autoconhecimento. Como você falou,
que eu vou fazer quando fizerem comigo? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Se a pessoa não tiver autocontrole, ela não consegue ter equilíbrio emocional. Porque o autocontrole, a pessoa que tem autocontrole, que se conhece, a pessoa que se conhece, ela vai parar, tem aquele ditado que diz, né? Para, respira, conte até 10. Então, a pessoa vai parar e ela vai analisar. Opa, ela, como você disse, tem várias vertentes. Não precisa de eu pegar a primeira que vier e fazer. Eu vou parar e vou analisar. Nesse caso que você citou, poxa, são uma equipe de trabalhadores que estão ali. Eu tô atrasado, um exemplo, a gente não sabe, minha reunião, eu tô atrasado. Cara, mas 5 minutos. Olha o tamanho do prejuízo que gerou um descontrole que não durou 5 minutos. Então o autocontrole, o autoconhecimento, ele é necessário. Então nós temos que buscar todos os dias o autoconhecimento, se conhecer quem eu sou, por que eu estou aqui, qual é a minha missão aqui. Se nós fizermos essas perguntas básicas, nós vamos começar a buscar sentido para a vida. E aí, quando você começa a buscar sentido para a vida, você começa a entender o seu propósito, você começa a se conhecer. E se conhecendo, você vai saber que... Eu vou citar um outro exemplo aqui, que como eu gosto muito de ler, e um dos livros que eu mais leio é a Bíblia. E assim, um exemplo maravilhoso de autocontrole. Quando Jesus orava no Getsêmani e os ladrões chegaram, Pedro imediatamente pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Olha Jesus pegou a orelha do cidadão, colou ela no lugar e falou para Pedro assim, se eu quisesse, tá vendo que, lembra das vertentes? Se eu quisesse, eu poderia pedir meu pai e ele mandaria aqui uma legião, 12 legiões de anjos e acabaria com tudo. Mas não é para isso que eu vim aqui. Entende? Então, quando se tem o autocontrole, a pessoa consegue manter o equilíbrio emocional. Então, você que nos ouve, o autocontrole é tudo, o autoconhecimento, melhor dizendo, é tudo. Então, é muito importante isso. Ele disse, olha, eu poderia pedir meu pai agora, ele mandaria 12 legiões de anjos e a gente acabava com isso tudo, mas não é assim não é assim, é outra coisa. Quem com espada fere, com espada vai ser ferido, então deixa. E ele foi lá e colocou a orelha. Então, ele mostrou que ele poderia tomar várias decisões, mas ele, refletindo, ele sabia qual era a melhor. E devolver com a mesma moeda não seria o melhor naquele momento, né? Então, isso é muito importante. Um outro ponto aqui também que é muito importante de se falar acerca dos prejuízos silenciosos é a procrastinação. Hoje nós vemos as pessoas desistindo de tudo, tão fácil. Uma coisa simples. Hoje as pessoas estão em um nível de procrastinação tão alto que muitos não têm condições de arrumar a cama que levanta. É uma dificuldade estender a cama que dormiu nela. Pessoas estão, por causa da procrastinação, estão deixando de lado seus sonhos, estão deixando de lado seus estudos. Se é reprovado numa prova de legislação, um exemplo básico, né, que é o sonho de todo brasileiro, é ter a carteira de motorista, né? Então, o que acontece? Foi reprovado a primeira vez, aí não quer mais, se entrega. Não pode. E a procrastinação é um sinal de que a mente está doente. Então, se você está desanimado, desistindo dos seus sonhos, desistindo dos seus ideais, você está numa zona de procrastinação. A procrastinação
é um sinal de que a sua mente está pedindo socorro. Levante-se, haja enquanto ainda há tempo, né? Outro que esse também, assim, todos são importantes e nos chama a atenção, mas esses 3 que a gente citou aqui, vale a gente falar um pouco sobre eles. O vazio existencial. Poxa. O vazio existencial. Cara, hoje nós encontramos pessoas desistindo de viver muito fácil. Nós encontramos pessoas desistindo de lutar pela vida muito fácil. É ou não é? Você não concorda comigo? Essa vazio existencial, nós falamos de três pilares aqui, né? O tripé da vida equilibrada. E tem gente buscando sucesso, dinheiro, fama e, às vezes, reconhecimento, sonhando alto e indo atrás. Mas falta uma coisa, que esse vazio existencial, nada disso que conquistar vai conseguir tampar esse vazio que está dentro, que é o todo. Eu falo do espiritual. Eu não estou falando de religião aqui. Se você não é sobre a religião, não é sobre igreja, mas aquele que é o co-criador do universo, que existe o espiritual. Então a gente tem esse vazio espiritual quando a gente não aceita que existe um ser criador, superior, né? Um ser superior. E aí, só para deixar bem claro para que a própria Anitta, num vídeo dela, numa praia, ela falou, cara, eu fiquei encantado com o que ela falou sobre isso. Que ela tem fama, dinheiro, ela sai com qualquer homem que quiser, seja ele casado ou não, depende, né, da linhagem dela lá. Ela falou que consegue comprar o que ela quiser, mas ainda assim existe um vazio dentro dela. E ela sabe que esse vazio não é de coisas naturais, mas sim de coisa espiritual. Ela declarou isso. E você vê que ela é uma pessoa que não é religiosa, não é de religião alguma. Ou se tem alguma religião, ela falou sobre isso. E esse vazio é o vazio que a gente tem que procurar primeiramente estar sintonizado com o nosso autor, consumador. Esse vazio, ele é preenchido por meio de uma conexão com o Criador, né? Exatamente. E essa conexão, ela se faz necessária. Queira você ou não, existe três pilares. Ela se faz necessária. E quando a pessoa busca, né? Ela encontra. Porque buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aí entra buscar. A busca, aquele que, né, busca, encontra. Acha, né? encontra. Aquele que busca, encontra. Cara, então, isso é muito forte. importante. As pessoas, elas precisam... E uma coisa assim que a gente vê muito também, né? Ainda falando sobre vazio existencial, é muito preocupante a faixa etária o maior índice de suicídio, ele está entre essa faixa etária de adolescentes de 14 a 25 anos. E na psicanálise a gente aprende que o nosso cérebro, ele amadurece a partir dos 25 anos. Então, o que acontece? As pessoas hoje são muito imediatistas. É para agora, eu quero agora, tem que ser agora, se não tem que ser agora e tem que ser do meu jeito. É assim que eu quero e tem que ser assim. E quando isso não acontece, vem a frustração. E a frustração, ela traz também esse vazio existencial. Ela traz esse vazio.
esse sentimento de impotência, de não conseguir, de não poder, vai minando, né? E vai enchendo a mente da pessoa de sofismas ali, de crenças limitantes, e a pessoa vai se retrancando dentro de si, e aí ela começa a entrar num mundo obscuro. Eu me lembro que eu atendi uma moça muito inteligente, cara, muito inteligente, tinha faculdade, mas muito inteligente, mas ela não conseguia encontrar nela, ela não conseguia se reencontrar, ela não conseguia, e assim, e eu comecei a conversar com ela, e aí eu conversando com ela, eu falei, e ela começou, né, que a gente oferece uma escuta, né? Uma escuta para a pessoa de qualidade. E aí a gente ali ouvindo ela e eu pensando, ela me conversando comigo e eu pensando, meu Deus, e ela não consegue se enxergar. Mas graças a Deus e ao esforço dela também, né? Nós conseguimos ali mostrar para ela uma ela que ela não sabia que era. E o fantástico da psicanálise é isso, né? E a gente conseguiu mostrar para ela quem realmente ela era. Cara, assim, não tem coisa mais fantástica do que você encontrar uma pessoa nessas condições de não se ver, de não se reconhecer, com aquele vazio, uma moça com uma carreira brilhante, com uma história profissional brilhante, mas se sentindo insignificante, querendo tirar a vida. Você vê documentários aí, é direto, de pessoas famosas com vários sonhos já concretizados, de televisão, já famosos mesmo, falando, cara, eu caindo em algum vício mesmo, que isso um abismo puxa o outro, até a pessoa não aguentar mais e se desfazer, né? E se eu citar nomes aqui, vai ser vários, principalmente da Rede Globo. É tanto que eles estão analisando muito, estão passando por psicanalista e falando sobre a importância de se tratar com psicanalista. Antigamente, a psicanálise, a terapia, era coisa de louco, né? Era coisa de doido. É coisa de doido, porque não, você tá indo, você é louco, cara. Então você tá perturbado. Eu não tô doido, você ia aconselhar uma pessoa, você precisa de um psicólogo. Não, eu não tô doido, não, isso é remédio pra doido. Exatamente. Eu conversando com um amigo meu, que eu conheço, que ele tava precisando realmente, e alguém falou com ele, ele tava indo na terapia. E aí eu encontrei com ele, nós conversando, eu vou te contar uma coisa, cara, mas, nossa, eu nem sei, eu tenho vergonha, tá? Eu falei, não, é uma coisa grave, eu tô indo no psicólogo, no psicanalista. Aí eu olhei assim pra ele assim e falei, cara, é verdade? Aí ele ficou meio assim, falando que vai me julgar. Eu falei, cara, isso é normal, por quê? Eu tenho um psicanalista, eu falei assim, se eu qualquer um nessa face da terra precisa passar por um psicanalista, porque ele vai trazer em você uma escuta que você às vezes não está tendo de você mesmo. A gente olha o exterior e quem olha o interior da gente? Ninguém também. E quem tem que olhar o interior da gente é nós mesmos. Nós mesmos. Mas é aí que entra eu falo, cara, que eu tô apaixonado com a psicanálise por causa disso. Porque eu consegui olhar para dentro de mim e conseguir enxergar coisas que talvez outra hora eu não enxergava. E como é maravilhoso quando a gente se descobre, né? Quando Exatamente. A gente se reconhece. Amor próprio. Você consegue tomar decisões onde é importante a decisão não ser tomada no exato momento, que te dá essa possibilidade de você pensar, respirar,
Analisar. A pessoa fica, nossa, você tá mais assim, mais... Cara, sei não, que mas... aconteceu com você, que você tá mudado, mas a psicanálise tem esse poder, né? Traz esse poder. Porque, assim, é uma questão também de raciocínio, né? Se a pessoa tá com um problema no coração, ela vai no cardiologista. Se tá com um problema nas articulações ou nos membros superiores e inferiores, vai no ortopedista. Se tá com problema nas vistas, vai no oftalmologista. Cara, eu tô com um problema emocional, quem vai me ajudar? O psicólogo. Eu tô com um problema emocional, quem vai me ajudar? O psicanalista, o terapeuta. Eu tô com um problema com a minha mente, quem que eu vou me procurar? Vai procurar um psiquiatra. Então, é uma coisa natural, mas que ainda é um tabu. Mas que, graças a Deus, assim, tá se levantando uma onda muito grande aí de pessoas interessadas na psicanálise. Cada dia que passa, mais a gente vai vendo as pessoas se dedicando, estudando. Eu comecei há 1 ano atrás, 1 ano e 3 meses atrás, mais ou menos, e assim, não quero parar. Eu quero poder ajudar muito as pessoas, porque assim, eu sei o quanto eu fui ajudado. Eu sei o quanto eu me descobri, o quanto eu virei outra pessoa depois que eu tive um encontro com a psicanálise. E isso que eu vivo hoje, eu quero levar para as pessoas, porque eu sei que é possível. Né? Aproveitando essa oportunidade, você que me ouve aí, que talvez você acha que você não é ninguém, que ninguém te dá valor, que ninguém te ama, que ninguém te escuta, que você não é capaz, que você não pode, você pode. Você tem condições. Basta você olhar para dentro de você e ver o quão grande é o que está dentro de você. Né? Então isso é muito importante. Você sabia que, se não me engano, são 250 milhões de espermatozoides que são lançados no canal, né? E ali, desses 250 milhões, cara, você tem base. 200. Cara, você já venceu 250 milhões para estar onde você está. Então, olha que coisa tremenda. Nós já nascemos vencedores. E outra, a gente tá até conversando sobre isso quando a gente tava vindo dentro do carro, sobre a gente importar, querer que os outros nos dê o que os outros acham de nós. Não é o que os outros acham de nós. Buscar o feedback alheio, né? Não, que outros falam. É você olhar no espelho, cara, o que você acha de você, o que você tá precisando melhorar, o que você precisa realmente ser para depois fazer. E não tem nada a ver com o outro. Porque eu aprendi uma coisa, até vou falar aqui, que muitas das vezes quando a gente fala muito dos outros, reclama dos outros, não sei o quê, a gente tá usando essa desculpinha de que realmente depende dos outros. Mas não, tudo depende da gente. Tudo depende da gente. Entendeu? Sim. Então a gente usa essa artimanha para até mesmo para tomar uma desculpa, né? E você falou da procrastinação, para procrastinar aquilo que eu tenho que fazer, jogando a culpa no outro. Jogando a culpa no outro. Então, se você reclama demais dos outros, pare, analisa e fala, olha no espelho e fala assim, a culpa toda é minha. Eu vou partir para cima e vou fazer o que tem que ser feito. Menino faz aquilo que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Isso aí. Né? Então, a pergunta para você agora, o Anderson, saúde mental é ausência de problemas ou capacidade de lidar com eles? A saúde mental, ela é a capacidade de lidar com os problemas, né? Porque se nós observarmos bem, todas as pessoas que não conseguem se sobressair aos problemas são pessoas que têm um problema mental.
São pessoas que não têm uma mente saudável. Por exemplo, vou pegar um exemplo simples aqui, não simples, né? Simples dentro do contexto do que a gente está falando. Mas, por exemplo, há casos de traição, por exemplo, em que a pessoa perde a cabeça, mata a mulher, mata o rapaz, o homem, vai lá e tira a vida do casal. Mas já tem outro que tá mais bem equilibrado, ele entende diferente. Cara, eu amei um exemplo, eu amei essa mulher com toda a minha vida. Ela me trocou por outro, então não era eu que não valia nada, era ela. Então eu tenho que ir lá e agradecer esse cara, porque ele tirou alguém que não prestava da minha vida. Então você veja que são duas situações. A pessoa que ela está bem resolvida consigo mesma e tem uma mente saudável, ela vai ir por essa opção. Cara, eu amei ela a vida inteira. Ela teve condições de fazer isso comigo, ou eu amei ele, né, para não dar um tom aqui de que, pô, né? Ou eu amei ele a vida inteira e ele... Não, cara, não é você que não vale nada, não é você que foi prejudicado, não, ali você está... Então, então a saúde mental, ela é sim a capacidade de lidar com os problemas. Uma pessoa que ela é bem resolvida mentalmente, que tem uma mente saudável, ela sabe, né? Ela sabe sobressair aos problemas, ainda que pareça difícil, mas ela vai dar um jeito ali de resolver. Vou de novo para outra história da Bíblia, né? Foram lá testar a sabedoria de Salomão. Aí, segundo o relato, 2 mulheres tiveram filhos no mesmo período. E aí, aconteceu que uma daquelas mães, ao dormir, deitou em cima da criança e matou a criança sufocada, asfixiada. Ela pegou aquela criança, foi lá na cama da mãe e pegou a criança viva para ela. E aí ficaram aquele jogo de empurra. Essa é minha, não, o filho é meu, é meu, é meu. Aí levaram para Salomão para ele julgar, né, de quem que seria o filho. Aí ele falou, não, pera aí que eu vou resolver. Traz uma espada aí. Aí pegou a espada, falou assim, pega essa criança, corta ela no meio, dá um pedaço para uma mãe, dá um pedaço para outra mãe. A mãe verdadeira imediatamente entrou em desespero. Não mata meu filho, não mata, não, pode pegar e dar para ela. Já a outra que havia perdido, que deitou em cima, falou, não, isso mesmo, certinho, pode, corta mesmo, e aí dá um pedaço para mim, um pedaço para ela. Aí Salomão falou assim, pega a criança e dá para a mãe que ficou desesperada. Ela é a verdadeira mãe. Então, veja que uma mente saudável, ela contorna situações, né? Ela contorna situações, então... E a ótica, né, que você vê os problemas, a pessoa que tem essa mente sarada, saudável, ela consegue ver a ótica do problema em um ângulo onde é aquele que é desequilibrado emocional, como nós estávamos falando, não consegue enxergar. Porque ali, por mais problema que seja, ele consegue ver uma situação ou resolvê-lo de uma forma amigável, ou que seja viável para aquele momento. Agora, quem não tem essa consciência, essa mente sarada, tal, vai fazer o quê? É como essa mulher. Ah, não, é isso mesmo. Mata. Já mata. Eu quero que faça isso mesmo. Então, essa parte aí comove mesmo, porque quantas pessoas estão tomando decisões erradas e não tem essa ótica de que a situação onde é verdadeira ou pode ser transformada, não entende. Igual,
passa-se... tem pessoas que, se for olhar, eu estou estudando isso, que entra num mundo obscuro, que acha que ela sofreu, igual você falou, uma traição, e ela traz a culpa para ela, cara. Ela fala assim, não, sabe por que ele me traiu? É porque eu sempre sou chato com ele, ou acontece que uma vez ele falou isso comigo, eu xinguei ele, não sei, e sempre trazendo a culpa, sempre trazendo a culpa. Então, a ótica dela é invertida. Você já viu quando você pega uma lente, você coloca ela de um jeito, você olha aqui assim, você consegue enxergar, por exemplo, longe. Você virar ela, você enxerga pertinho. Então, qual é a ótica que nós estamos vendo um problema que surge nas nossas vidas? Então, essa ótica que a gente enxerga é uma ótica onde a gente vai ter esse ângulo de longe, porque a gente não vai ver o problema exato. No exato momento, a gente vai ver o pós, o contra, e tomar atitude como o rei Salomão tomou, que ele teve a consciência de que realmente essa mulher é verdadeira. Porque se ele não tivesse tido essa prova, ele não poderia tirar uma conclusão, porque ele não estava no local. Ele não estava no local. Aí entra a parte da inteligência dessa ótica, Isso né? aí. Então, nós vamos para mais uma pergunta aqui, que é muito interessante. O que mais atrapalha a saúde mental no mundo moderno? Isso aí é algo que a gente, né, tá falando do mundo atual, um turbilhão de problemas, onde a humanidade, principalmente, eu tenho uma filha, 15 anos, e a gente observa hoje a trajetória dela totalmente diferente da nossa. Na sua infância, na minha, meu Deus, eu tava conversando com os meninos lá do futebol, e nós tava falando, ontem, nós tava jogando bola, eu tava falando até com um rapaz, ele falando, cara, antigamente nós jogava bola no meio da rua, hoje você não vê ninguém, os meninos hoje não tá jogando, tá no celular, cara, é finca. Quem é mais antigo vai saber do que eu tô falando, quem é novo, infelizmente, não vai saber o que é isso. Bolinha de gude, cara, que bolinha era de bom gude. demais. Eu tenho lá em casa uma vasilhinha ainda, até hoje. Cheio Cheio de bolinha de gude. Nossa. Aí, quando eu cheguei, meu menino, pai, o que é isso aí? Isso aqui é bolinha, isso aqui era minha brincadeira quando eu era criança. Não era igual você que é celular 24 horas. Então, assim, o que atrapalha a saúde mental nesse período? O excesso de informação é um. O excesso de informação é algo que eu acredito que afeta muito, muito mesmo. Tem um outro ponto, as comparações nas redes. Porque as redes sociais, quando ela não é bem usada, ela atrapalha. Porque o que é a vida de quem está por trás? Como que é a vida realmente? Porque eu posso estar aqui, igual a gente está aqui nesse podcast, eu posso pintar aqui uma coisa que por trás eu não sou. E aí, o seguidor, o meu seguidor, ou o seguidor daquele influenciador famoso, ele está vendendo uma imagem para aquela pessoa que o segue, que o acompanha, que ele mesmo não é. E aquela pessoa influenciada por ele, ela quer ser. E por ela não conseguir ser, ela se frustra. Ela se frustra. Eu queria ser. Muitas das vezes, pessoas se endividam
enfiam em dívidas, porque o influenciador tem boas roupas, tem bons tênis, tem carros caros, e aí a pessoa que é influenciada, ela... Não, eu tenho que ser igual ele. Cara, mas e a realidade da vida? E a realidade da vida? Porque eu gosto sempre de fazer essa comparação. Uma pessoa que... duas pessoas, elas têm R$1.000. Os R$1.000 do pobre é os mesmos R$1.000 do rico. Só que muitas das vezes o pobre, para ganhar R$1.000, ele trabalha durante 20 dias, descontando o sábado e o domingo, ele trabalha 20 dias ganhando de 50 em 50. Às vezes o rico, com um telefonema, ele ganhou R$1.000. O valor é o mesmo, mas a trajetória até juntar os 1.000 é diferente. Então, essa comparação nas redes, ela é muito perigosa. Então, nós temos que nos atentar. É boa? É maravilhosa. Eu não sou contra nenhuma rede social. Nós temos... É aquilo que eu falo, o autocontrole. Se não serve para mim, eu vou deletar. Simples assim. Fácil assim. Se não serve pra mim, eu vou deletar, ó. É tão simples hoje, né? É só correr o dedo, não precisa nem de apertar o botão, é só correr o dedo. Então, esse é o... E eu acho assim, eu acredito que é um fator que mais atrapalha na... E eu vejo que, igual eu falei com você do podcast do Caio Brito. Isso. Caio Brito conversando com um sócio do Pablo Marçal, ele falou justamente isso. O Caio fez uma pergunta para ele, como ele conseguiu faturar os primeiros milhões e tal. Ele conversando sobre aquilo, que conseguiu faturar e tal. Aí, na época, era uma época que ele fez. Hoje, ele falou assim, gente, você que tá me assistindo, toma cuidado, porque a realidade é outra. Antigamente não tinha ninguém no digital. Hoje já tem. Hoje você tem vários concorrentes. Se eu falar com você, eu vou te dar os passos que eu segui para você fazer. Hoje já os passos já são diferentes. Você vai entrar e frustrar. Entendeu? A realidade do cara, ó, eu fiquei fã dele porque eu falei assim, ele é honesto no que ele tá falando. Porque as pessoas estão vendo aqui o celular, aqui, ó, entra aqui, eu vou falar com você, passa-se e vê pessoas viajando, pessoas ostentando com carro, mas não sabe o processo que ela passou, talvez foi vários períodos de sacrifício, vários períodos de renúncia, talvez deixou de passear, talvez deixou de sair, talvez para ter um bem e vai posta. Aí você vai lá e fala, nossa, o cara tem e eu não tenho. Mas o sacrifício que ele fez, a procrastinação não deixa muitas coisas. Aí entra a realidade. Olha só, eu falo, espero que a minha irmã não esteja assistindo esse podcast. Eu não vou falar qual irmã, que eu tenho 3. Minha irmã, nós estávamos lá no clube, num chalé, churrasquinho bacana, cara. Quem tava fazendo churrasco? Sou o Joe. Fazendo churrasco, picanha, tudo gostoso, bananinha lá assada. E lá, nós todo mundo conversando lá dentro, lá. Ela tava com o celular, cara. Esse dia, isso aí foi num domingo de manhã. Nós já tínhamos passado ser sábado e domingo lá. Domingo de manhã tava passando. Ela olhou pra mim e falou, olha aqui, cara, que injustiça. Essa pessoa aqui, ó, na praia, que não sei o quê, nó, vou te falar a verdade. Aí eu virei pra ela e falei, pô, mas você não... Cara, nós estamos aqui. Eu creio que se nós tirar uma foto e mandar pra ela lá, eu falo, nossa, entendeu? Que legal, eles estão ali. Então, as pessoas estão olhando muito, é o que a psicanálise traz. É viver o eu
e deixar a vida dos outros de lado, cara. Porque nós estamos olhando muito a vida dos outros, esquecendo da nossa e vivendo uma farsa. E a gente vive essa farsa e entra na frustração, ansiedade e depressão. Porque você vive, né, na ansiedade de que vai conseguir alguma coisa e a depressão porque não consegue. Aí quantos já não vive mais por esse motivo? Vê os amigos fazendo isso e acontece. Vê e quer, mas não consegue. Agora, outra pergunta, né, pra gente fazer aqui, que é muito importante: como a psicanálise pode restaurar a saúde mental e fechar essa parte aí? Cara, a psicanálise, ela é fundamental. Ela ajuda e muito com uma escuta profunda, através de uma escuta profunda. Por quê? Através da escuta profunda, ela vai revelar trauma. Uma escuta profunda, ela vai revelar traumas. Os traumas inconscientes, né? Ela vai revelar padrões repetitivos. Então, a psicanálise, ela oferece uma escuta aonde ela vai poder extrair da pessoa essas coisas que eu citei agora, né? Os traumas inconscientes, os padrões repetitivos, os bloqueios que interferem, né, na vida das pessoas. Então, é muito importante isso aí. Esses bloqueios que você fala é para avançar mesmo, né? Bloqueios que impedem a pessoa de avançar. Né? Não consegue sair do chão do lugar. É o que nós falamos aqui. Talvez tá aqui ligado no celular, na vida dos outros, e vem a procrastinação, que é uma paralisação para a pessoa não seguir no que está fazendo. Então, esse bloqueio é não somente o que nós começamos a falar de quê? Mente. Da mente. Né? A mente, ela é quando você consegue desbloquear a mente, você consegue viver muito melhor, alcançar objetivos, viver sonhos, viver bem dentro de casa, com a sua esposa, com seus filhos. Cara, e por falar nessa questão de bloqueios, eu quero apresentar aqui para você o meu livro, tá? Aproveitando, tá? Metanoia, transformação de mentalidade. Então, o que é metanoia? Transformação de mentalidade. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação de vossa mente. Então, eu fiz... esse livro, para mim, é o primeiro, mas eu fiz umas declarações que eu ia ler, mas não tem tempo para ler, que é muito importante, cara, que fala sobre essa parte de Romanos, que é: não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Sabe? Então, essa renovação de nossa mente, para quê? Para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, qual é a boa vontade de Deus para um ser humano? Deus criou a gente, não foi para viver na miséria ou viver de ansiedade, depressão, escassez. É uma vida abundante, né? É uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aqui, você tá falando, mas eu escrevi aqui no meu... Eu fiz uma dedicatória para mim mesmo. E você falou da abundância aí. Isso aí. Cara, então, aqui, e outra coisa importantíssima que a gente tem que aprender é agradecer. Agradecer pelo que a gente tem para chegar onde que a gente não chegou ainda. Porque se você é fiel no pouco, Deus ele vai te colocar no muito. Tem gente que até... A gratidão abre portas, né? Abre porta. Tem gente que tá faltando, às vezes, só virar essa chavinha do agradecimento. Porque a ingratidão, ela traz um bloqueio realmente, principalmente na prosperidade. Principalmente numa vida que
às vezes a pessoa acha que prosperidade é ter muito dinheiro. Se fosse o caso de ter muito dinheiro, prosperidade, essa felicidade e tal que diz que o dinheiro traz, é claro que traz coisas pra gente e circunstâncias boas, mas não a real felicidade, porque senão não teria gente bilionária ali se matando. Eu diria que o dinheiro não traz felicidade, ele proporciona momentos de prazer, né? Exatamente. Aí, o dinheiro, ele não... na minha concepção, né? Talvez alguém que está ouvindo, assistindo a gente não vai dizer que nós somos certos. Eu penso assim, o dinheiro ele não traz felicidade, mas ele proporciona momentos de prazer. Né? Então é tão bom você, eu quero fazer isso, eu tenho condição de fazer, e vou lá e faço. Então, cara, você quer saber mais? Igual, isso aqui foi pra mim uma riqueza tão grande que de onde eu vim, você me conhece desde criança, sabe que pra mim fazer um livro desse, montar, eu ia conseguir nunca. Mas assim, isso aqui pra mim é um troféu, uma conquista, entendeu? Por quê? Porque eu vejo que sobre isso, quantas pessoas já não tá lendo meu livro, já mandou feedback falando, ó, cara, interessante, as coisas que eu tô lendo aqui tá me ajudando. Tem um cara aí fora aí, que eu não vou falar nem o local, porque pode ser que ele vai ver esse vídeo. Ele me mandou mensagem, falando, ó, cara, tô passando por uma situação tal. Eu comecei a instruir ele na psicanálise, e falei, vou mandar para você o livro. O cara tá amando, entendeu? Talvez uma dica aqui, ó, que é aqui, ó, o que é metanoia? Essa transformação de mentalidade. Se a pessoa não tiver, simplesmente ela vai ficar à deriva de quê? De simplesmente achar que tá fazendo certo, mas sempre fazendo o errado. Aqui, ó, eu até grifei aqui, ó. O termo metanoia possui raízes etimológicas que remetem ao grego antigo, onde meta significa mudança e noia refere-se à mente, o pensamento. Portanto, metanoia pode ser compreendida como uma mudança profunda da forma de pensar. Como você tem pensado hoje? Como a gente tem pensado hoje? Talvez o seu pensamento hoje é de que você está fazendo as coisas certas. Entendeu? Eu tiro o exemplo muito grande de nossos pais antigamente. Quantos traumas a gente não teve dos nossos pais? Eu contei para você. Tem coisas que... E ele achando que estava fazendo o correto. E ainda falando que o correto era esse por causa disso, e ainda tinha argumentos. Só que a verdade sua não é a verdade de um todo. Então, a verdade minha não é a verdade de um todo. Então, é aí que a gente tem que aprender. Conhecereis a verdade e ela vai o quê? Libertar. Libertar. A verdade é que liberta. Então, trazendo este ponto, é um ponto muito excepcional para a gente ter uma transformação de mentalidade. Se não tiver, infelizmente, tudo que nós falamos, tudo que nós demos as dicas aqui, não será necessário se você não ter a consciência. Por quê? A consciência vai te trazer a mudança. É a metanoia. A metanoia, mudança de mentalidade. E aqui, ó, só para você ter ideia, tem 12 temas aqui. Identificando crenças. Primeiro é o que é metanoia. Identificando crenças. A outra aqui que é o poder da comunicação. Se você não sabe comunicar, conversar. Estratégias para melhorar a comunicação e construir relacionamentos saudáveis. Olha o outro aqui, ó. Estabelecendo limites saudáveis. Quantas pessoas não têm limite no que faz? No que faz, né? Muito menos saudáveis. Então entra aí a saúde física, espiritual, mental. E cultivando relacionamentos positivos. E agora aqui, ó. Autocuidado
como prioridade. Que nós está falando Que a aqui, gente ó. tá falando. A prática do autocuidado, o seu impacto na autoestima. Será que você está vivendo uma autoestima ou não? Essa autoestima a gente tem que ter, porque quando você sabe, quando você olha no espelho e se sente um derrotado, você comunica a derrota. Você faz o quê? Você vive essa derrota. Porque é uma emoção. É uma emoção. Aí depois vem o quê? Uma crença que você cria como uma crença limitantes, né? E toda crença é autorrealizável. Se ela é autorrealizável, o que vai acontecer? A pessoa vai viver aquilo. Vai viver o que pensou. Então, se você pôr na sua cabeça, todo dia levanta de manhã, reclama. Todo dia levanta de manhã, mas que a minha vida é isso, é ruim, a minha vida não presta. Aí comunicou, derrota. E qual que é o procedimento dela? Vai ser de derrotado. Vai ser de derrotado. Uma pessoa derrotada. E aí vem as emoções que geram esses pensamentos. As emoções dela vai ser umas emoções de alegria? Não. Tristeza, por causa de quê? Porque ela é uma derrotada. E depois vem a crença. Constrói-se uma crença limitante na vida dela que é autorrealizável. Que é autorrealizável. E vai trazer não somente para ela... Vai se materializar aquilo, né? Isso, se materializar. E não somente para a vida dela. É o seu ecossistema, vai trazer para o seu ecossistema todo o seu prejuízo ali da sua crença. Entendeu? Então, a espiritualidade é religião? Não. Sem dúvidas, não. Espiritualidade, ela é a conexão com algo superior, algo maior, um propósito, valores, essência. Religião pode ser um caminho, mas não um único. A religião, ela pode apontar o caminho, mas não é o único. A espiritualidade está muito além disso. A espiritualidade nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Né? E para nós que somos cristãos, nós entendemos que o corpo é matéria. Veio do pó e ao pó ele tornará. A alma são nossas emoções, né? Nossas emoções. O espírito, ele veio de Deus. Então essa conexão, lá no Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus assoprou o seu espírito nas narinas do homem, fez o homem alma vivente. Então o espírito saiu de Deus para dentro daquele boneco de barro. E aí voltar lá atrás, quando a gente falou sobre o vazio existencial, né? Então essa conexão com o divino, essa conexão com algo maior é que traz dentro de nós, esse acreditar na existência, esse acreditar numa vida melhor, num bem melhor. Então, espiritualidade, sem dúvidas, não tem a ver com religião. Muito embora a religião possa ser um caminho, mas ela não seria o único caminho. Eu vou fazer outra pergunta aqui, falando sobre empreendedor. Aqui, qual a importância da espiritualidade para o empreendedor, o pai, o jovem, o líder? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje você é praticamente um empreendedor, você trabalha para você mesmo. Bom, isso. Vamos pôr assim, você já trabalhou em carteira assinada, tudo mais, tem uma vasta conhecimento aí sobre isso. Mas assim, a espiritualidade para aquela pessoa empreendedora, pai, jovem, o líder, como você vê isso? Como você vê isso? Porque nas igrejas, é o que eu estou entendendo aqui. As igrejas têm várias pessoas. E tem gente que está acostumado a viver
a trabalhar para os outros e não ter essa ideia de, vou ter meu próprio negócio. Como fazer isso? Qual que é o entendimento aí? A espiritualidade, ela dá sentido à jornada, né? Ela dá um sentido à jornada. A espiritualidade, ela sustenta a gente nos momentos de dor, nos momentos difíceis. Principalmente nesse período de transição. Porque o empreendedor, ele acaba dando um tiro no escuro. Ele não sabe se vai dar certo. Todas as pessoas bem-sucedidas, ou pelo menos a maioria delas, elas não acordaram, elas não dormiram à noite sem sucesso e acordaram de manhã com sucesso. Elas caíram, levantaram, até que engrenou a marcha certa e foi embora. E se a pessoa não tem uma conexão, ela desiste, ela não acredita e não tem como. Nós precisamos ter o nosso espírito saudável. Porque por mais que muitas pessoas não acreditem, não acreditem na existência de Deus, cara, não tem como. A fé, na verdade, a fé aí, ela é um combustível para quem quer fazer essa transição. Por quê? Como você falou, realmente, você vai sair de um ponto que é certeza para um ponto incerto. Então, esse ponto aí, nesse processo aí, nesse meio, tem a fé. A fé vem de quem? De Deus, né? De Deus. Você acreditar em alguma coisa que é sobrenatural. Isso aí. A própria palavra diz, né, que a fé é um dom de Deus, né? E se a gente olhar o contexto, o que é a fé? Segundo o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, todo empreendedor, ele espera o sucesso lá na frente. Mas tem a jornada. Ele não... Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Uma pessoa quer empreender no negócio de carros. Vamos usar um exemplo. Ele não pensa assim, nossa, eu vou abrir minha agência, será que eu vou conseguir vender um carro? Não, ele já vai assim, não, eu vou abrir, eu vou conseguir vender, ele vai com essa positividade, eu vou abrir e vai dar certo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero que vai dar certo. E depois ele vai dizer assim, ó, e a prova daquilo que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Eu não estou vendo, mas vai acontecer. E aí, quando dá errado, se ele tem essa conexão com o divino, não tem problema. Eu vou tentar de novo. Recomeço. Eu vou recomeçar. Eu vou ir de novo. Eu vou conseguir. Né? Então, é muito importante isso. Cara, é muito bacana, porque a minha transição eu trabalhava em contabilidade, 8 anos... um salário certo, bacana, já trabalhando lá, eu tive a oportunidade de vir para a loja. Meu irmão estava saindo e ele falou, ó, eu tô saindo e se você quiser, você vem logo. E aí foi a decisão junto com a fé. É claro que, gente, se você for tomar uma decisão só mediante a fé, tem que tomar cuidado. Por quê? Por isso que a gente tem pessoas que já passaram por isso, já tiveram algum processo e consegue instruir você a um certo tipo de cuidados, para você também não tomar prejuízo. Porque eu falo por mim mesmo, porque eu já entrei em uma sociedade onde não pedi opiniões, porque eu sabia que a gente acaba sentindo
que se eu pedir opinião, a pessoa vai falar assim, não, não vai não. Aí eu acabei entrando 3 meses, mediante as procedências da pessoa, eu vi que aquilo ali era um barco furado, eu saí com prejuízo de 3 meses, de aluguel, água, luz, e fora os materiais que eu comprei, mas preferi sair por causa do prejuízo. Olha só, se eu tivesse a orientação juntamente com a fé, eu poderia ter tomado outro rumo da minha intenção e não tomado prejuízo. Então aí entra a questão. Eu saí, né, voltando lá, eu saí da contabilidade, montei, meu irmão saiu da loja e eu fui e comecei a um negócio. Só que aí eu já estava ao sábado ali com ele e analisando. Cara, ele com isso aqui na loja faz X todo mês. E eu já, ó, pra você ver, a fé juntamente com o propósito, juntamente com enxergar lá na frente, você consegue analisar. Aí eu já comecei a analisar. Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu colocar mais coisas, ao invés de eu ganhar X, eu vou ganhar 2X. E se eu fizer isso, eu vou ganhar tempo, que a loja é perto de casa, vou chegar em casa cedo, vou poder almoçar em casa tranquilo, vou poder ter meu próprio negócio e ganhar mais ainda. E ainda não ser... Eu, na época, era, querendo ou não, contabilidade, na época era lançamento, era corrido. Tem um período da contabilidade, do dia 1º ao dia 10, que é muito corrido. Você não para nem para beber água. E lá a contabilidade era grande. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Eu analisei, juntamente com a fé, bora, e deu certo. Hoje eu tenho as 2 lojas e, graças a Deus, funcionando, que é uma beleza. Então, a questão da fé, mas tem que ter uma orientação. É isso que traz, né, a consciência da pessoa. A gente não pode falar, usa a fé e vai. Usa a fé e vai, não. Porque a fé sem obra é morta, né? Então, então não tem como só ir pela fé e aí eu vou e... Não, você tem que ir, mas tem que ter um norte, tem que ter uma orientação. Crescei na graça e no conhecimento. Então você vai ter fé de que vai dar certo, mas você precisa conhecer para onde você está indo. Boa. Tem que conhecer para onde está indo. Isso é importante. Outra, como desenvolver a saúde espiritual? Saúde espiritual. Olha, Como? Eu falo assim que para desenvolver uma saúde espiritual, a pessoa tem que tirar um tempo para ela. Tem que tirar um tempo para ela. Igual eu te falei, eu gosto muito de ler e, assim, o livro que eu passo mais tempo lendo é a Bíblia. E aí eu fico observando Jesus, se você prestar atenção, ele, durante todo dia, andava curando gente, libertando gente, se doando ao próximo. Né? Desde que ele assumiu o ministério público dele, ele dedicou 3 anos da vida dele pro próximo, cuidando do próximo. Mas você pode observar que em várias passagens da Bíblia, nós encontramos Jesus sozinho, num lugar, orando, meditando, se reconectando, se abastecendo. Então, todas as pessoas, elas têm que fazer isso. Para ter uma vida espiritual saudável, tem que fazer uma meditação, ler bons livros, sabe? Ler bons livros, meditar, olhar a natureza, passear olhando os verdes, sabe? Manter esse contato com a natureza é primordial. Esse contato com a natureza é primordial. Sempre nós vamos encontrar lá Jesus no mato, no meio do mato, no monte,
né? Não era igual hoje, né? Que tem luz elétrica, não. Ele tava lá à madrugada só com a luz da lua e das estrelas. E ali ele meditava, alimentando. Durante o dia ele gastava toda a sua energia com o próximo, curando, abençoando, multiplicando pão. Mas ele sabia, eu tenho que ter um momento para mim. E muitas das vezes falta isso, essa correria do dia a dia, essa fadiga do dia a dia, porque o mundo corporativo é assim, me dá, me dá, me dá. E quem não produz está fora. Então as pessoas correndo pela produtividade, ela esquece que ela precisa de dar um tempo, ela precisa de parar um pouco, refletir. Então, a saúde espiritual vem muito disso, de você tirar um tempo para você se conectar com aquele que te criou. Isso é muito importante. A questão é muito importante. Talvez, para mim, dá certo, porque o outro horário, se você for, eu falo sinceramente, de manhã, eu acordo, cara. Tem vezes que eu oro, mas tem vezes que eu fico calado. Só coloco uma música evangélica lá, cara. Aquilo ali é tão gostoso. Isso é uma conexão que a gente tem com o Criador. E essa conexão que a gente tem, sabe, é só ali. Eu ajoelho, porque não quer dizer que eu sou mais santo que eu ajoelho e tal. Não é isso. Mas o ajoelhar significa rendição, render-se a ele, e ele olha e fala, não, cara, eu vou ter que descer ali, dar um achego ali, porque eu sinto isso, esse achego do Espírito Santo. E eu acho muito importante. Depois eu vou ler um livro, né? Eu leio igual aqui meu livro mesmo, tá tudo rabiscado, ó, que eu revejo ele, vou lendo. Já estou programando um outro livro aí, já estou na escrita já há muito tempo, e a gente vai pegando algumas coisas aqui que eu vejo que dá para colocar. E isso aí eu passo para outras etapas. Aí eu levo minha esposa na escola lá, que ela está estudando, depois volto, passo na academia, cuidar do corpo. O exercício físico, para quem não sabe, ele é um remédio. Um remédio não somente para o corpo, mas para a mente. Talvez ele te livra de você tomar vários remédios, porque a adrenalina ali junta vários outros, que eu não sou especialista na área de física, mas eu vejo que a energia que eu sinto é outra quando a gente vai em academia. Não necessariamente academia. Uma caminhada, eu gosto muito na Pampulha ali, fazer uma caminhada, o Gleis falando, você viu? Uhum. Ele vai, cara, aquilo ali nos traz um vigor e energeticamente você fica totalmente... sem contar, sabe, que a autoestima músculos. É outra, né? Autoestima é outra. E tudo. Então é muito importante essa primeira conexão com o Criador, que eu vejo que é importante, que é o devocional que eu faço. Depois vem uma leitura de qualquer livro que seja, da Bíblia, para você conectar com o seu intelecto. Depois o corpo, fisicamente, e depois você trabalha, cara. Depois vai trabalhar. Depois trabalha. Vai gastar aquilo que você... E aí é o ciclo, né? Tem gente que fazer o contrário. Você se abastece, gasta, abastece de novo. Um exemplo. Faz de conta que isso aqui é uma garrafa. Aqui tem um refrigerante. Exatamente. Você enche lá. Quando você busca o Criador, você enche de energia positiva, fé. A fé vem de Deus. Então você enche ali. Aí você vem ler um livro, seu intelecto tá bacana, a inteligência emocional tá afiada, não desequilíbrio emocional. Aí você vai na academia, quando você começa a fazer força, músculos, isso te traz energia, te traz várias coisas boas. Aí dentro de você vai criando isso, e as energias positivas é o que você tem dentro de você.
É um exemplo que eu fiz até na palestra que eu fiz aí no centro da cidade ali. Eu peguei um suco de caju. Falei com um cara assim, ó, na palestra lá. Falei assim, aqui, isso aqui é uma caixinha de suco. Tá vendo? Ele é. O que é isso? Suco. Se eu abrir aqui igual abrir, derramar ele aqui, o que vai sair? Aí ele, suco. Ah, tá. Mas faz o seguinte, você tem fé? E, cara, era da igreja. Você tem fé? Eu tenho. Então fala para sair uma Coca-Cola daqui. Vai lá, pensa, fecha os olhos. Ele fechou. Fala que vai sair uma Coca-Cola. Aí ele, não vai sair Coca-Cola. Eu falei, mas por que não vai, só? Nem você tendo fé? Aí, não. Aí, pois é. A vida da gente é assim. A gente só pode derramar em outras pessoas aquilo que a gente tem dentro. E o que você está buscando para ter isso dentro de você? É o que a gente fala da inteligência emocional, desequilíbrio emocional. Você só vai derramar nos outros aquilo que você tá cheio. O que eu citei do jovem lá que matou um gari, pode ser que ele estava enchendo demais de coisas ruins e se derramou ali, estragou a vida dele, porque vai preso e um monte de coisa. Então, o que você tem carregado e tem distribuído? E o pior, tem pais que está derramando coisas negativas, coisas ruins para os seus filhos, trazendo traumas, trazendo situações difíceis, e aí que entra a parte da psicanálise, né? Que a gente tem pego aí bastante pessoas que tá com traumas, tá com situações difíceis, casamento piorou, marido cheio de coisas ruins transmitido para a esposa também para o marido, e viram uma turbilhão de coisas negativas. E a gente falando de espiritualidade tem tudo a ver isso. Tem tudo a ver. Muito importante. Outra, a espiritualidade influencia na inteligência emocional? Sim, e muito. É uma situação assim, como que eu vou te explicar? Ela influencia totalmente, porque ela amplia a percepção, ela reduz, né, o ego, ela traz paz. Então, uma pessoa, por exemplo, ela reduz o ego. Uma pessoa que ela é bem resolvida espiritualmente falando, ela transmite paz. Ela transmite paz. Então, assim, é comum, né? Às vezes eu tô em algum lugar, nossa, eu gosto. Várias vezes eu já ouvi isso, sabe? Assim, eu não falo por mim, não, mas eu falo pelas pessoas que trazem isso a mim. Cara, você tem uma energia positiva. Eu não sei o que você tem, mas eu gosto de ficar... Eu gosto de te ouvir falar. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e aconteceu um fato muito interessante lá, que tinha que... as empresas têm um percentual de pessoas com pessoas especiais que têm que ser contratados, né? Esqueci. Pessoas com deficiência física. Isso. E aí tinha um rapaz lá que ele não era muito certo da cabeça, sabe? E às vezes ele ia embora, saía do serviço, ia embora. Cadê fulano? Já foi embora. Então, assim, só que esse rapaz, ele não conseguia ficar descontrolado perto de mim. Então, sempre ele queria estar perto de mim. Sempre ele queria... Se alguém mandasse ele fazer alguma coisa, ele ia até mim perguntar se era para fazer mesmo, se realmente podia fazer. Às vezes alguém fazia raiva nele, ele me procurava. E aí, aconteceu que chegou um nível que, assim... Aí ele saiu do turno que eu trabalhava e ele foi trabalhar. E aí o pessoal não estava suportando ele.
Então a empresa teve que desligar ele. Quando a empresa desligou, ele morava com a tia. Aí a tia dele foi na empresa para saber por que mandaram ele embora. Eu queria saber por que mandou. E quem é fulano de tal? Perguntando por mim, né? Quem é? Mas não, eu queria conversar com ele. Aí a psicóloga falou, não, como que eu vou chamar ele? Não posso? Não, ele não pode vir aqui, não. Ele fica lá dentro da operação. Não, mas eu quero. E aí ela disse assim que a mulher elogiou tanto, não sei, falou tanto. Aí ela me chamou lá e falou assim, foi um dos motivos que me inspirou a futuramente, que no caso seria agora, né, a procurar a psicanálise. Eu falei assim, a psicologia, a psicanálise. Aí eu me identifiquei mais com a psicanálise, então... E aí ela falou para mim, você nunca pensou em ser psicólogo, fazer terapia, porque você tem alguma coisa diferente. Alguma coisa tem diferente. Que legal. Porque, então, assim, a espiritualidade, ela tem esse poder de transmitir paz. Energia. Essa energia positiva. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente está falando aqui nesse podcast, tem pessoas atribuladas. Pessoas que estão tendo conflito dentro de casa com os filhos, com os pais, não conseguem perdoar. E uma pessoa bem resolvida espiritualmente, ela entende que o perdão não está fazendo bem para a pessoa perdoada, está fazendo bem para a pessoa que perdoou. Então isso faz parte de espiritualidade, porque o perdão, ele não está nas nossas mãos. O apóstolo Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes no dia vai pecar contra mim o meu irmão e eu devo perdoá-lo? 7 vezes? E ele falou, não, 7 não, 70 vezes 7. Mostrando ali o tamanho da dificuldade que é se perdoar. Então, para uma pessoa viver em paz, saber perdoar, sair de conflitos, ela precisa estar bem espiritualmente. E a espiritualidade, ela quebra o ego e transmite paz. E a você que nos ouve agora aí, através desse podcast, se conecte com o divino, busque paz para o seu interior. Ele disse assim, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então, assim, se a espiritualidade transmite paz e o que mais o ser humano quer é paz, cara, então é só se conectar com ele, só se conectar com o divino, né? Boa. O que acontece quando cuidamos só de uma base e ignoramos as outras? Há um desequilíbrio. Sem dúvida, há um desequilíbrio. É uma balança, né? Se você põe muito de um lado, vai ficar desequilibrado, né? Então, esse desequilíbrio, uma mente forte, corpo fraco, trava. Mente forte, corpo fraco, trava. E a mesma coisa também, o corpo forte, mente fraca, trava. Então, tem que haver um equilíbrio, cara. O desequilíbrio é que atrapalha tudo. Você concorda? Demais. E o corpo sarado com a alma vazia. Também ela vazia e implode, né? Ela vazia e implode, isso aí, justamente. Outra pergunta. Qual das 3 bases as pessoas mais negligenciam hoje? Cara, eu acredito que é a espiritualidade. Porque o mundo vive no automático hoje. O mundo vive no automático. É tanta correria, tanta correria, tanta correria. E acaba que o espiritual vai ficando para trás. São poucas as pessoas que conseguem fazer o que você falou agora há pouco. Se nós pudéssemos colocar uma enquete aqui no podcast agora aqui,
Quantos de vocês aí que nos ouvem, que levanta de manhã e tem um tempo para ajoelhar e tem um tempo para... Eu me lembro quando eu era criança, eu tenho uma irmã que é uns 2, 3 anos abaixo de mim, e aí a gente começava a brigar dentro de casa e era soco, tá. Aí a minha mãe entrava no meio para separar e ela já... Mas também... Deita igual burro, acorda igual cavalo. Aí a gente ia perguntar para ela, por quê? É porque vocês não rezam, vocês não oram, vocês não conversam com Deus. Então, assim, esse mundo... E é a pura verdade que nós estamos falando isso aí. Talvez por causa deste equilíbrio, dessa energia, desse busca, aí traz aqui a confusão, a pessoa não se sustenta. Não se sustenta. Então, eu acredito, igual dessas 3 aí, eu acho que a espiritualidade, sem dúvida, e justamente por isso, porque o mundo hoje é muito automatizado. Muito automatizado. E a gente vê hoje, na questão, por que as pessoas estão tirando muito a parte espiritual? Porque acha que o espiritual é religiosidade. A religião, até Jesus... Na época, abominava, porque ele acreditava-se que não é religiosidade, é acreditar em Deus e ter uma fé em Deus. E porque quando a gente olha em se tratando disso, foram os religiosos que foram contra ele, né? Tem um texto na Bíblia, no Evangelho de João 5,39. Jesus fala assim, ó: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. O que Jesus estava querendo dizer ali? Ele estava falando para os religiosos. Cara, vocês estudam a Torá, vocês estudam o Pentateuco, vocês leem as profecias, e são elas que estão falando de mim, até agora vocês não compreenderam. Então ali ele mostra que a religião... é como a gente falou há poucos minutos atrás. A religião, ela pode até ser, ela é o caminho, mas ela não é o único. E as pessoas misturarem a religiosidade com a espiritualidade faz com que a espiritualidade se torne secundária. Então há uma diferença muito grande em ser religioso e ser espiritual. E aí cabe a cada um de nós, você que nos ouve aí, fazer uma análise e olhar, eu sou espiritual ou eu sou religioso? Eu busco, eu mantenho contato com Deus, eu mantenho contato com o que é sagrado, com o que é divino, por uma tradição familiar? Ou é porque eu realmente sou apaixonado e quero ter esse contato com Ele? Quero reconhecer, valorizar tudo que ele fez. Né? Então, essa é a grande verdade. Por que falar das 3 bases é tão urgente nos dias atuais? Cara, eu vou te falar com você a verdade. Essa situação, ela tem se tornado polêmica, né? E nos dias atuais, nós estamos adoecendo coletivamente. Nós estamos adoecendo coletivamente, as pessoas não estão percebendo isso, que nós estamos adoecendo coletivamente. Ó, depressão, doenças autoimunes, crises existenciais estão gritando. Eu lembrei até do nosso evento lá, né? O Silêncio Grita. Por que o silêncio grita? Porque muitas pessoas não pedem ajuda. As pessoas não pedem ajuda. Então, isso aí, nós temos que bater nessa tecla. Lá atrás, eu comemorei que, assim como eu, muitas outras pessoas estão partindo para esse campo da psicanálise, da terapia, da psicologia, porque o mundo está gritando. O mundo está gritando e gritando em silêncio. E esse silêncio aí veio aqui na minha mente, é o silêncio de que
de não poder transparecer para os outros que tá pior ou ruim, porque hoje você camuflar de uma possível vida boa é o que vai como se diz, te valorizar no mundo ou no seu ecossistema. Só que a realidade tá assim. Você se camufla, você tem o seu ego ali e as coisas estão acontecendo. E você vai se inflando, enchendo de coisas ruins, passando por situação difícil, mas não, eu não posso, eu tenho que ser forte. Eu tenho que mostrar para pegar o telefone no Instagram, falar que eu tô bem demais, para fulano, ciclano, ver que eu estou ótimo. E aí, cara, e no interior... E o seu interior tá chorando, o seu silêncio tá gritando, a sua vida tá se desfinhando. Eu me lembro de uma... Caraca, muitos anos isso, eu lembrei aqui agora, teve um cantor muito famoso, internacional, que as pessoas mais antigas que vão lembrar, mas eu não vou falar o nome dele, não. Ele veio fazer um show no Brasil e o show dele, é um cantor muito famoso, já bem antigo, e os repórteres, né, estão ali fazendo entrevista, como é que é essa música e esse show, o que você achou, o que você tá achando do Brasil e tal, e aquele monte de perguntas. Aí chegou a vez de uma repórter cristã, tava lá no meio deles, e aí ela, mediante a todas as perguntas, todo mundo fazendo pergunta voltado pro show, voltado para as músicas dele, o que ele tava achando do Brasil, a turnê que ele tava fazendo e tal, aí ela olhou dentro dos olhos dele, perguntou para ele assim: o senhor tem paz? Aí ele engoliu seco, deu um choque. olhou assim, e aí ele respondeu: não, eu não tenho paz. Caraca. Então, assim, isso acontece, é o que você está falando. As pessoas estão vivendo uma vida fora da vida real dela, para tentar mostrar para os outros algo que ela não é. E esse grito oculto que está dentro da pessoa tem que sair para fora. Tem que sair para fora. É aí que entra o seu papel, o meu daqui a pouco, de sermos o ouvido que essas pessoas não têm, delas, né? Para gente mostrar para elas que o que vale a pena não é o externo, mas sim o interno. O interno. E o interno precisa ser escutado por elas, por cada pessoa mesmo. Assim vai encontrar o seu ser. Porque a identidade da humanidade está definhada. Vamos supor, a humanidade está sem identidade. É por isso que pega uma máscara e coloca com outra face, com outro ser. Você vê, pra gente finalizar, o desenho do Rei Leão. Quando acontece com o Rei Leão a morte dele, o filho, que é o Simba. É o Simba? Isso. O tio dele chega pra ele e fala assim: a culpa foi sua, vai embora. Ele vai. Ele é um rei, substituto do pai. Só que aí ele vai, encontra com aqueles dois bichos. E o que os dois bichos falam com ele? Hakuna Matata. Eu esqueci o significado, mas tudo pode, tudo acontece. É tudo liberdade, tudo de boa. Tudo é válido. E ele começa a comer o quê? O que os outros fazem. Comer larvas, comer bicho. Ele não é... A identidade dele não é para comer aquilo. Só que os bichos, os dois bichinhos, falaram assim, ó, nós temos que ensinar ele a comer isso, senão eles vão comer a gente. E aí, acontece essa situação. Se trazer essa analogia para a vida da gente, ou para a humanidade, elas estão sem propósito
como Deus nos criou para ser o quê? Cabeça, né? Cabeça, para ser próximo, para ser abençoado, para ter uma família maravilhosa. E nós o inimigo, vamos pôr assim, ou aquelas circunstâncias da vida levou a gente a comer larvas e ainda tirou de nós a identidade. E essa identidade só é colocada depois que a gente cria uma consciência. Que aquele macaquinho vai lá e faz o quê? Dá uma cacetada na cabeça dele e fala assim, você tem que voltar, você é o Rei Leão. E ele não acredita. Leva ele até aonde? Na água, né? Numa água. Aí ele olha aquela água lá e ele reconhece. Ele olhou para onde? Até então ele estava olhando para os amigos e para a circunstância ali que ele estava vivendo. Mas quando ele olha para dentro dele, porque ele viu o reflexo dele, ele viu quem? A real imagem do Pai. E o que é o Pai hoje nas nossas vidas? É a espiritualidade que nós estamos falando. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E às vezes nós desfazemos essa imagem, desfazemos da nossa identidade para viver outra realidade. E quando nós vivemos essa outra realidade, é que o nosso adversário quer. Enquanto nós não criamos ou tem alguém que coloca a gente na consciência de que nós somos filhos do Criador, nós não conseguimos voltar e tomar a nossa identidade e o nosso possível lugar no trono, que é algo espetacular. É verdade. Né? Que eu falo muito de identidade. Nossa identidade. Se eu perguntar para você, igual eu perguntei lá na nosso workshop, se eu perguntar para você quem é você, sem você dizer o que você faz, a maioria fica assim... A maior parte trava, né? Eu não sei o que eu sou sem... Todo mundo se pergunta, eu sou psicanalista, ou eu sou um treinador comportamental. Mas qual que é a sua essência, cara? Qual que é a sua identidade? Eu sou o que sou. Eu sou filho, sou a imagem e semelhança do Criador, sou o cara que Deus me iluminou a estar nessa terra, igual você falou. Ele me colocou no meio de 200 milhões para estar aqui. Então eu sou a imagem e semelhança dele maravilhosamente. É isso aí. E aqui, Anderson, eu fico agradecido pela sua presença, a sua contribuição aqui pro podcast Direto ao Ponto foi maravilhosamente. Que não falte oportunidade, vou chamar mais vezes você. E quero aqui agradecer você, né? Nós temos essa última pergunta que a gente faz para todos os convidados e que é: se você puder deixar uma mensagem para quem quer que seja, vamos pôr, Deus vai pegar sua mensagem, entregar para mais de 200 milhões de pessoas. Agora, qual mensagem você deixaria para esse povo aí? Olha, quando Moisés escreveu os 10 mandamentos, o segundo deles, Deus disse assim, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então a mensagem que eu deixo aqui é que cada um de vocês, cada um de nós, olhemos para dentro de nós, porque quando Deus diz ame o seu próximo como a ti mesmo, Deus não está mandando a gente amar o próximo antes de nós, Ele está mandando amar o próximo depois de nós. Como que você se ama? Qual é o nível do seu amor próprio? O quanto você se valoriza? Se nós pudéssemos perguntar para Deus o tamanho do nosso valor, Deus responderia: valeu a minha vida. Então, fica para você essa mensagem. Vale a pena você desistir de viver quando o próprio Criador não desistiu de você? Então essa é a mensagem. Valorize-se, ame-se, porque Deus te amou primeiro. Um abraço,
Romney, muito obrigado aí pelo convite e não faltando a oportunidade, nós estaremos com o maior prazer aí. Te agradeço. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Com certeza. E quero deixar aqui, né, um abraço para você, sua família. E tem mais. Quem quiser um psicanalista, ó, eu indico. Nós vamos deixar seu Instagram e o seu telefone. E você que está assistindo, quiser realmente saber mais do seu eu e o amor próprio que você precisa, é só chamar ele. Este aí eu indico. Este aqui eu indico. Meu Instagram é @anderson.desilva e o meu WhatsApp 31 98523 1492. E assim, agradeço a todos que ficaram até o final e um grande abraço e que Deus abençoe a cada um e até a próxima! Isso aí.